Eu errei. O filho pródigo errou, saindo de casa, tendo falsos amigos, mulheres da vida. E nós? Qual é o meu erro, enquanto padre? Qual é o seu erro? Eu não sei onde, mas onde você erra? Você já errou com alguém? Você já cometeu alguma coisa que atrapalhou a sua vida? O que fazer daqui para frente? Vou lhe conceder 5 dicas que podem resolver o seu problema, se você colocá-las em prática. 100% garantido. Primeiro, reconheça que você errou. Quando você errar com alguém, para de tampar o sol com a peneira. Para de ficar arrumando desculpa. Mas você sabe como que é. Não sei como que é não. Como que é? Você tem que chegar e falar assim: olha, eu errei. A culpa foi minha. Hoje em dia é difícil encontrar gente assim. Todos nós erramos. Mas quando você vê alguém que errou conversando, a pessoa não fala que ela errou não. Ela vem com 1000 desculpas para justificar o erro. Quem justifica erro não tem arrependimento. O arrependimento, primeiro, ele é um reconhecimento. Eu errei. Eu cometi um erro. Encare o problema de frente. Encare a pessoa de frente. E reconheça-se pecador. Eu errei. A culpa foi minha, eu escolhi mal. Segundo, busque redimir-se. O que é redimir-se? O que significa esta palavra? É você fazer o que está no seu alcance para você consertar o que você estragou. Você falou mal de alguém, queimou a pessoa, isso chega no ouvido da pessoa, a pessoa reclama com você. Primeira coisa, eu errei, foi a minha fraqueza, minha língua é meio solta mesmo, fala isso, eu errei. Mas não adianta falar eu errei não. E o pepino do inocente? Você vai calçar sua cara e vai lá falar que o que você falou é mentira, que isso é a sua língua que é solta. Gente, você desculpa, a pessoa não fez isso não. A pessoa não fez isso, a pessoa é boa, eu que falei demais. Eu queria pedir desculpa a vocês, porque é muito fácil. Você falou que arrependeu, mas deixa o pepino que você criou com outro. Você criou a confusão, você tem que resolver. E se não for possível resolver, remediar o que você consegue. Terceiro, peça desculpas com sinceridade. Se você não arrependeu do que você fez, não peça desculpa. A sua cara fala que você não arrependeu. A gente não xinga não, né? Xingar é uma palavra feia também. Mas de vez em quando eu fico olhando assim, eu não sei o que eu falo, o que eu penso. Eu aprendi uma coisa. Quando você vai se confessar com o padre, primeiro, você não está lá porque você está certo, você já está lá porque você está errado. Você não vai falar coisa boa, você vai falar é pecado. O padre não vai te condenar, ele vai te perdoar. Mas você tem que mostrar um arrependimento, uma contrição de coração, uma busca de mudança de vida. Tem gente que chega perto dos padres para confessar. O padre está lá atendendo confissão e faz assim, ó: quais são os seus pecados, meu filho? Ah, padre. Não sei. Eu queria perguntar, você está rindo de quê? Qual o pecado engraçado? Qual os 10 mandamentos que faz graça? Porque eu não conheço pecado engraçado não. Quer dizer, não é que a pessoa, né? Mas você nota que o arrependimento às vezes não há. Existe o eu preciso, eu quero, eu magoei o meu colega, eu quero voltar com ele, porque se eu não fizer paz com ele, não tem futebol no domingo, que a bola é dele. Eu tenho que perdoar minha namorada, porque não está bom com ela, mas sem ela está pior, e a mãe dela, problemão. Não há um arrependimento de coração. Existe um oportunismo com a situação. Você precisa desculpar sinceramente. A pessoa precisa ver no seu rosto uma contrariedade verdadeira. Eu já atendi pessoas e confissões que a pessoa chora de pingar e não é lágrima de crocodilo não. Você vê que ela está profundamente
arrependida do mal que fez. As pessoas precisam ver isso no seu rosto. Você errou? Reconheça que errou. Tente arrumar o erro e mostre que você está arrependido de coração. Quarto, aprenda com o erro. Errou? Errou. Aprendeu? Aprendeu. Então não repita. Tem gente que não aprende com erro. Você conhece gente assim. Tomara que você não seja assim. A pessoa faz uma coisa errada, leva a porta para cara fora, sofre, chora, toma cartela de cardenal, que confusão. Aí a crise passa. Aí passa uns tempos, a pessoa que sumiu aparece. A pessoa está assim, meio decadente, ela já aparece bonitinha, já voltou. Você fica olhando a pessoa. Poucos dias se passaram, ela começa a fazer a mesma coisa. O que não houve aí? Arrependimento e aprendizado. Os nossos erros nos ensinam a não repeti-los. Quinto e último, auto-perdão. Reconheça o seu erro. Remissão, tente remediar a situação. Mostre no seu olhar que você está arrependido e aprenda com o erro. Último, se perdoe. A gente que atende, a gente conversa com pessoas, não é uma ou duas não, gente. Quantas pessoas me procuram? Não vou contar o pecado, é claro, né? Ô padre, eu vim confessar. Uma senhorinha, tadinha, 70 anos, perendo os 80. Falei, tá bom. Quais são os seus pecados? Ela me arranca um pecado, quase que eu caio da cadeira. Quase que eu caio da cadeira. Aí eu falo assim com ela, o quê? Senhora, me desculpe, não é normal do padre se assustar. Mas pela idade da senhora, eu nunca ouvi alguém fazer um pecado desse. Não, padre, agora não. Eu tinha 20 anos. Mas a senhora de 20 anos até hoje nunca confessou? Eu confesso todo ano. Mas nunca contou esse pecado? Eu conto todo ano. Por que você está me contando de novo? Deus já perdoou. Ah, padre, mas eu não perdoei. Está assim, ó. A pessoa já confessou, Deus já perdoou, as pessoas já perdoaram, o padre perdoa, mas a pessoa sai com aquilo, eu não me perdoo. Isso não é arrependimento, isso é o quê? Remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Qual a diferença de arrependimento e remorso? Comecemos pelo remorso. O remorso ele não liberta, o remorso ele prende. O remorso é você se sentir culpado. Toda vez que você olhar no espelho, você fala para você assim, eu sou um safado mesmo, eu não presto, eu não valho nada, o que eu fui fazer? Isso é remorso, isso é culpa. Muitas vezes, o remorso ele dói, mas ele não leva a mudança de vida. Daqui a pouco você está com remorso de outra coisa. E guarde isso aí. Pessoas que têm remorso, elas têm baixa autoestima, são pessoas inseguras e são pessoas inconsequentes. Fazem primeiro, pensam depois. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso, ele traz consigo um sentimento de culpa. Repete alto. O remorso traz consigo um sentimento de... E o arrependimento? Qual é o sentimento? Não. Depois vem esses aí, mas tem o principal. Como que eu sei que alguém arrependeu e não está apenas com remorso? A pessoa que está com remorso, ela tem culpa. E a pessoa que tem arrependimento, ela tem atitude. O arrependimento me faz mudar a minha atitude. Você é minha amiga, eu fiz com você uma coisa que te magoou. Se eu estou com remorso, eu fico, não, mas eu sou safado. Por que eu fiz ela com ela? Que culpa, que culpa. Mas se precisar, eu vou fazer de novo. Isso é remorso. Arrependimento é diferente.
me dá uma segunda chance, eu te prometo, eu posso errar com você em outras coisas, mas nisso nunca mais eu erro de novo. Arrependeu, mudou a atitude. Arrepender é abandonar o erro e não voltar a ele. Isso é arrependimento. E pessoa que tem arrependimento, elas têm autoestima, elas são seguras, compreensivas e responsáveis. E isso não tira o erro, mas você aprende com o erro, você arrepende do erro e você começa uma vida nova. Pergunta para quem está do seu lado aí, ó. Pergunta para a pessoa: como anda o seu coração? Como anda seu coração? Os mais desinformados dizem: tá batendo, tá batendo. Uns vão dizer: tá marolés. Um dia numa palestra eu caí bobagem. Tá assim no meio do pessoal, né? Eu perguntei para uma moça: e aí, como está o seu coração? Ela não tinha palavras, ela só fez assim, ó. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí a colega dela falou assim: tá apaixonada. Eu falei: mas não é esse coração, né? Até no dela parecia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós só conseguimos mudar de vida se a gente consegue mudar o nosso coração. Quem não mudar o coração não muda nada. Oração para você rezar todo dia. Vocês já sabem, só que não rezam. A partir da manhã a gente já começa a rezar. Vamos rezar, a partir de agora. Jesus, manso, mudou o coração, mudou tudo. Mudou tudo e não mudou o coração, mudou nada. O coração é o centro da vida. Não é esse coração de músculo que Jesus fala, é o centro da vida. E a palavra vai dizer o seguinte, presta atenção que isso aqui é para tirar sono. Isso é para dar insônia. Provérbios 4, 20 a 23, eu vou ler. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda a minha palavra no teu coração, porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do seu coração procedem, do seu coração procedem. Fala o que está do seu lado: o seu coração é fonte de vida. Amém? Só que veio Jesus e mostrou que não existe só esse coração, existe um outro coração. Quantos corações batem no seu peito? Quantos? Então é um ou outro, não é? Não tem como você ter dois corações. Provérbios 4, 23 vai dizer: o teu coração é fonte de vida. Aí Jesus chega e fala assim: tá bom, mas não é todo mundo que tem coração fonte de vida não. Tem um outro tipo de coração. Eu vou dizer para vocês qual é. Aí Jesus arranca o verbo. Entretanto, as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. E são essas que tornam uma pessoa impura. Provérbios disse que existe um tipo de coração. Um coração que é fonte de vida. De onde sai o quê? Coisas puras, coisas boas.
Jesus diz que existe gente que tem um outro tipo de coração. Que tipo que é esse? Um coração que polui a língua. Porque não existe língua pecadora, não existe língua pornográfica, não existe língua que fala palavrão, não existe. Existe o coração. Um coração pornográfico, ele vai ter uma língua pornográfica. Um coração cheio de palavrões, a sua língua vai só repetir o que está lá. Ai, Padre, eu não concordo, não discuta comigo, discute com quem falou. E quem falou foi Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E Jesus está falando que tem gente que tem um coração impuro. E todo mundo acha que o coração é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. E como que eu sei que o meu coração não é puro? Porque é do coração que saem as coisas ruins. Quais coisas ruins? Vamos repetir? Repita alto. Más intenções. Homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falso testemunho, calúnia e blasfêmia. O que Jesus está nos ensinando? Fique contrariado com o padre não, hein? Não, o padre está pegando pesado. Só estou lendo Bíblia. Jesus está nos mostrando, não se engane, pensando que todo coração é fonte de vida. Não se engane achando que todo mundo que está do seu lado tem um coração bom, porque não tem. Tem gente que tem um coração bom, é fonte de vida, mas tem gente que tem um coração impuro. Como que eu sei? Essas coisas ruins não vêm de um coração bom. Tem como você colher morango em pé de limão? Tem como você colher manga em pé de jaca? Se conhece a árvore, se conhece o coração pelas obras, pelas palavras, pelos sentimentos. Rapidamente. Ai, padre, eu tenho algumas coisas que o senhor falou aí, não tem problema. É bom você alertar o que tem para já tirar isso aí. Você já conhece, tem muito tempo que eu não vejo por aqui. Quando eu era criança tinha muito, hoje eu não vejo mais. Mas vocês conhecem aquela erva de passarinho, que é uma praga? É uma plantinha laranja? Aquilo é uma praga. Você pega um pouquinho e joga na árvore assim, ó. Ela vai. Você é uma árvore boa. Mas pode ser que no seu coração tenha essa erva de passarinho. Ela vai criando o quê? E a hora que você vê, ela sufoca a árvore seca até morrer. Quais são esses comportamentos que Jesus disse que tornam o coração impuro? Eu vou ler que eu quero rezar para você não estender aqui. Primeiro, má intenção. O que é uma má intenção? O dicionário responde: disposição interior que inspira e alimenta uma ação maldosa, conscientemente praticada. O que é uma má intenção? É alguém que pensou em fazer uma coisa má, e ela espera a oportunidade para fazer. Ela tem o quê? Má intenção. Ela agiu de má intenção. Segundo, homicídio. O que é um homicídio? Matar alguém, matar o outro. É interessante, não faço isso com todo mundo não. Só quem vem confessar rindo que eu faço. A pessoa fala assim: ai, padre, não estou lembrando de muito pecado. Aí eu pergunto assim: você roubou? Você matou? Aí eu olho para o olho da pessoa e falo assim: mas você já matou alguém no seu coração? Você já matou alguém da sua roda de relacionamento? Tem alguém que você não cumprimenta, a pessoa ficou invisível para você? Tem alguém que você já disse assim: a fulano de tal morreu para mim? Ah, padre, isso tem. Então você matou. Você não matou fisicamente, você matou emocionalmente, você matou relacionalmente.
Olha que matar o outro não é só tirar a vida, não. É anular o outro, é não ver o outro, é desprezar o outro, é fazer maldade para o outro. Isso é homicídio. Adultério. Tem que explicar o que é? Quer que desenhe? Quer que mostre uma meia dúzia? O que é que vocês querem? Adultério, que não caiu de moda, hoje está na moda. Mas para quem tem fé não caiu de moda, que a palavra de Jesus não mudou. O que é adultério? É você estar compromissado com a pessoa, você estar casado com a pessoa e manter relacionamento com outra pessoa. Seja na cama, seja no olhar, seja em mensaginha, seja em vídeo celular. Agora está com um negócio aí chamado de nudes, que eu estou com antipatia disso. Povo sem vergonha. Aí depois, eu fui injustiçado. Tem uma foto. Falei, meu filho, mas quem que tirou essa? Onde que apareceu essa foto? Entrou no seu quadro no 007, tirou uma foto nua sem você ver e divulgou para todo mundo. Porque na hora de fazer o festival do besteirol, é só boca que torce, é só sensualidade. A hora que cai na boca do povo, aí a pessoa põe um véu na cabeça na hora. Mas tem que pôr, porque aí o comentário, adultério, gente, cuidado. Celular é muito bom, mas cuidado. Essas coisas, pessoal, hoje é muito normal. Você que casou, fidelidade. Você tem alguém na sua vida, você tem aliança no dedo, fidelidade. Está namorando, aprenda a fidelidade aí. Seja fiel a essa pessoa, ame essa pessoa de coração, né? Imoralidade. O que é imoralidade? É um comportamento devasso. É gente que só pensa, dona Bela, a gente só pensa naquilo. E hoje em dia, meu irmão, eu vou lhe contar, para você fugir da imoralidade, você tem que ter decisão. Eu sei das coisas que eu falo. Há certos grupos de WhatsApp que não são mais sujos e porcos por falta de memória no celular. E tem gente que gosta de ficar vendo, quanto mais imoralidade, melhor. E a pessoa não vê, não, ela quer mostrar. Aí tem a roda também dos devassos, aí é uma festa. Eu não vou nem falar sobre isso, eu vou só falar o que Jesus fala sobre essas coisas. Se alguém obedece os mandamentos de Deus e ensina as pessoas a fazer o mesmo, esse o dia que morrer vai ser grande no reino dos céus. Mas aquele que faz da sua vida uma bagunça, não obedece os mandamentos e ensina os outros a fazer a mesma coisa e fica passando para frente essas coisas, se conseguir chegar no céu, você vai ser o menor no reino dos céus. Não foi eu que disse, foi o mestre. Também você tem que ter uma vida de moralidade. Hoje em dia a imoralidade é bonita. E quando você ouve o padre falar isso, você fica meio confuso, porque hoje todo mundo ri dessas coisas. Trocam imagens, trocam fotos, órgão genital, mas passa no celular à vontade. Aí você fica... Sei qual a graça que as pessoas acham nisso. Aí depois a gente fala de sexo, sexo no casamento, sexo entre o casal, prazer conjugal, prazer na hora do ato sexual. O padre está falando coisa imoral na missa. É porque o sexo, que é obra de Deus, o prazer que Deus criou entre o homem e a mulher, o prazer sexual, nos seminários se estuda isso, o prazer da penetração é normal, não se tem filho se não se faz isso. Aí o diabo vem, atrapalhou tudo. Aí quando se fala de sexo, órgão genital e prazer, o que vem na sua cabeça? A bagunça que virou o sexo hoje em dia. Aí parece que é uma coisa suja, uma coisa imoral, uma coisa pecaminosa. Não, tudo que Deus fez é bom. Uma mulher nua é bela, um homem nu
é belo aos olhos de Deus. São as duas criaturas maiores de Deus. Deus não fez nada feio. Mas o que acontece? O diabo atrapalhou tanto que hoje em dia, quando se fala em órgão genital, vem na cabeça o quê? Piada, imoralidade, coisa chula, coisa suja. E maculou a obra maravilhosa de Deus. E a pessoa vai colocando na cabeça essas coisas, e a hora que vai enchendo a cabeça dessas coisas, a hora que não quer, ela fica pensando. Aí começa um relacionamento, ela quer fazer a mesma coisa, quer fazer loucuras. Vamos ter um relacionamento louco. O marido falou com a mulher: vamos fazer uma loucura hoje. A mulher: faço. Marido: eu tenho um desejo. A mulher: fala. Tire tudo. Tirou tudo. O que você quer que eu faça? Eu quero que você se dependure nesse ventilador do hotel. Eu vou ligar o ventilador. Cai mulher, cai ventilador, acerta ainda a perna do tarado. A mulher leva uma pancada na cabeça. Todo mundo para o hospital. Depois fazer um BO. Meu irmão, vai fazendo tudo que está na sua cabeça. Onde vai parar? Vai imitando filme, vai lendo um certo tipo de revista, vai tendo certo tipo de conversa. Daqui a pouco, depois que casa, você não vai tratar a sua mulher como esposa, como uma dama. Ela vai ser uma louca, uma prostituta. Ela é a mãe dos seus filhos. Mas o pessoal quer fazer loucura. Também tem ventilador, né? A gente ri, né, meus irmãos? A gente ri. É para não chorar, deve ser, né? Tá complicado. Eu não posso falar. Vocês não imaginam, gente, o que o ouvido de padre ouve. Imagine e multiplica por 10. O que a gente não ouve naquela sala ali? É para cair duro. Quantas mulheres sofrem dentro de um quarto com o marido? Quantos maridos não conseguem ser o que a mulher quer? Que a mulher ficou louca. A mulher dá louca. Eles me falam, isso é louco, isso é loucura. Você casou com uma devassa. Não, padre, ela fala, eu sou devassa. Falei, ai meu Deus. Ela não está sabendo o que está falando. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. E isso vai tornando o coração da gente o quê? Impuro. E sabe o que é o pior? A gente começa a julgar os outros por aquilo que a gente faz. Aí alguém pega uma criança e põe no colo, ela é tarada, já está querendo pegar a criança. Está no seu olho. Aí alguém trata bem um jovem, olha lá, quer levar o jovem para o motel. Está na tua cabeça. Porque o mundo hoje está muito sexualizado. Tudo hoje. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, nosso bispo antigo, né, Dom Belvino, num retiro que ele pregou, ele falou assim: quando eu era seminarista era mais fácil ser santo. A gente, por que, Dom José? Eu ia na livraria comprar jornal, tinha um tanto de revista pornô, mas tinha umas tarjas pretas, escrito assim, censuradas. Aí você só via o rosto, com a mão, tudo com tarja preta. Fui lá comprar jornal um dia desse, quase que eu não vejo jornal. Não tem taxa preta e mais nada. O bispo até assim, ó. Eu não sabia onde que o hino dele ia. Falou assim, na minha época era mais fácil, pelo menos se escondia para quem vê. Hoje em dia, se você quer, se não quer, se é o seu valor, se não é, está estampado. Aí aqui, meus irmãos, não é uma questão de colega, não é uma questão de roda, não é uma questão de ser mulher ou homem, não é essa a questão. A questão é se você quer um coração que seja fonte de vida, ou se você quer um coração impuro, que essas coisas poluem o coração. Roubo, tomar aquilo que não é seu, assalto, injustiça, corrupção, tudo isso é roubo, né? Falso testemunho,
Afirmar como verdade o que você sabe que é mentira polui o coração. Calúnia, que é mexerico, fofoca, difamação, injúria. E blasfêmia, falar contra Deus, contra o nome de Deus. Ah, Deus não me ouve. Não é só falar mal de Deus, palavrões não. É você ficar, Deus não me ouve, Deus não me escuta, parece que é cego, que é surdo. Isso tudo é blasfêmia. Vai à igreja fazer piada com coisa santa, piada com o nome de Jesus, piada com o nome de Nossa Senhora, piada com coisa da igreja. Tudo isso é blasfêmia. E tem gente que gosta, né, e fica passando ainda. Gente, essas coisas tornam o nosso coração impuro. Nós vamos nos afastando de Deus. Aí tudo fica muito normal. Há um ditado que fala para você pesar na balança da vida, se o seu coração é fonte de vida, ou se o seu coração está se afastando de Deus, é quando aquilo que é pecaminoso não me assusta mais. É quando aquilo que é errado, para mim não importa mais. Ah, é normal. Se a gente vai se esfriando e as coisas vão parecendo que é assim mesmo. Veja a pregação de hoje. Filho pródigo errou, eu já errei na minha vida, você erra, nós vamos errar ainda mais, mas precisamos ter um coração bom. É aquilo que eu chamo de intenção positiva. O que é intenção positiva? Mesmo no erro, eu tenho que ter tido dentro de mim uma intenção positiva, uma intenção de acertar. E se eu errei, foi por uma falha no processo. Não foi porque eu fui mal com você, não é porque eu queria mal para você, não é porque eu fiquei pensando mal de você. Algo aconteceu no processo. Se mantém a intenção positiva. Meus irmãos, daqui para frente há uma briga dentro de você. Espero que essa briga renda muitos rounds. Qual é a briga? De um lado, um coração fonte de vida. De outro lado, um coração que quer ser impuro. Qual dos dois vai vencer? Qual dos dois bate dentro do seu peito? Qual dos dois motivam as suas escolhas? Aqui está um ambiente grande, está um horizonte aberto para que você possa ver de tudo, avaliar tudo e ficar com aquilo que é bom, com aquilo que edifica você, com aquilo que te faz crescer. Busquemos a cada dia um coração que seja fonte de vida, para mim e para os outros. Eu quero ser fonte de vida, para mim e para os outros. Vamos repetir isso? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Sem Deus, ninguém muda de verdade. Repita. Para você ver se uma pessoa está mudando de verdade, veja se ela está procurando os caminhos de Deus. Veja se ela está procurando emendar a sua vida, parar de fazer o errado e passar a fazer o certo. Ananias respondeu. Aí Ananias vai falar para Jesus, né? Senhor, muitos falaram deste homem. Quantos males ele fez aos teus em Jerusalém? E aquele tem poder dos príncipes para prender a todos aqueles que invocam
o teu nome. O que Ananias está falando para Deus? Meu Deus, não me leva a mal, mas o Senhor não conhece Saulo não. Aquele é caso perdido. Ele é assassino de cristão. Saulo não tem jeito. Você já falou isso de alguém? Fulano de tal não tem jeito. Fulano de tal não tem jeito. Tem gente que olha para você e fala para você: fulano não tem jeito. Porque eles não conhecem o poder de Deus. Eles não conhecem a força de vontade. Quem quer mudar. E o Senhor respondeu para Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Para ti ele é um assassino, para mim ele é um instrumento. Porque você está vendo com os olhos, eu estou vendo com o coração. Você está vendo hoje, eu estou vendo amanhã. Você entende porque que Deus acredita que você consegue mudar? E por que as pessoas não acreditam que você consegue mudar? Porque as pessoas olham para você hoje. Deus está vendo você daqui a meses, daqui a anos. E Deus sabe aonde você pode chegar se você mudar de verdade. Ele é um instrumento que levará o meu nome a todos. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer em meu nome. Deus falou para Ananias em outras palavras: eu acredito que as pessoas podem mudar. Fala quem está do seu lado: Deus acredita que você pode mudar. Ananias foi, entrou na casa, encontrou Saulo, colocou as mãos na cabeça de Saulo e disse assim: Saulo, meu irmão. Ele chamou Saulo de quê? Ele passou a acreditar também. Se Deus falou, eu acredito. Saulo, meu irmão, esse Jesus que te apareceu no caminho enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e ele recuperou a vista. Saulo estava cego e passou a... E isso precisa acontecer com cada um de nós essa noite. Sabe qual é a pessoa cega como Saulo? Não estou dando sacolada em você não, mas estou pregando a palavra. É gente que ouve uma pregação dessa e pensa assim: eu não preciso mudar em nada. Eu estou bom do jeito que está. Quem gosta de mim tem que gostar do jeito que eu sou. É porque você está cego, como Saulo. Você não está vendo que o seu jeito está atrapalhando a vida de outras pessoas. Você não está vendo que o seu jeito não colabora para a harmonia da sua família. Você não está vendo que o seu jeito está afastando amigos de você. As pessoas não te chamam mais. Lá no seu trabalho as pessoas estão conversando um assunto, você chega, eles mudam o assunto. Por quê? Porque você está cego e não vê que você precisa mudar. Esta noite nós precisamos escutar o que aconteceu com Saulo. Caiu dos olhos de Saulo escamas e ele voltou a ver. Diga: eu quero ver. Eu quero ver. Imediatamente Saulo começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Para que Saulo estava indo a Damasco? Para matar. Como que Saulo saiu de Damasco? Pregando. Saulo entrou com espada e saiu com a Bíblia. É por isso que quando você for a Roma, ou quando você compra uma imagem de São Paulo, tem lá um São Paulo na porta da Basílica de São Pedro, enorme, com uma espada grande, e no outro braço ele tem o quê? A Bíblia. Saulo ontem, Paulo hoje. Agora que nós vamos já entrar no funil para encerrar a pregação, para a gente rezar, com o mais difícil. Responda sem pensar: as pessoas acreditaram que Paulo mudou? Sim ou não?
As pessoas acreditam que você consegue mudar? Ô gente, eu acho que no nosso meio não tem nenhum assassino de cristão, tem? Você já arrastou homem e mulher e já pôs na cadeia? Você já matou bebê? Você já cortou pessoas de criança? Não. Saulo já. E Saulo virou um dos maiores pregadores que a história conhece. Se a graça de Deus mudou Saulo, a graça de Deus pode mudar você. Você que veio à missa da família, você que é usuário de droga, você pode mudar. Deus pode libertar você. Você que é alcoólatra, Deus pode mudar você, se você quiser. Você que está traindo a sua mulher, você pode ser fiel à sua mulher, se você quiser. Você que pega o que não é seu, você pode parar com isso, se você quiser. Para Deus não existe caso sem solução. Para Deus todos podem mudar para melhor. Todos os que ouviam a pregação de Saulo diziam assim, Saulo pregando, eles ficavam assim: esse não é aquele? Está tudo... Está escrito na Bíblia assim: esse não é aquele que perseguia em Jerusalém os que seguiam Jesus? Não veio para cá para matar e para sacrificar? Esse não é aquele? Se você quiser mudar de vida, se prepare. Eles vão falar isso de você. Você era um pinguço, não trabalhava, gastava o dia todo com cachaça. Aí você começa uma vida certa. Aí quem te vê trabalhando, eles vão comentar assim: olha, esse não é aquele? Você era linguarudo, falador. Aí você falou: não, agora eu vou segurar minha língua, vou ser uma pessoa de bem. Aí você vai no salão de beleza. Lá a pessoa não conversa muito, falando de beleza. Aí o pessoal contando coisas que não deve. Aí você, ó, aí, por que ela não está falando nada? Essa não é aquela que puxava as fofocas aqui? As pessoas gostam de voltar ao passado para julgar na sua cara o que você fazia que era negativo, para que você não tenha força de mudar. Teu passado te condena. Vocês lembram um quadro assim no domingo à tarde? Pegava um artista, aí punha o quadro lá: teu passado te condena. Aí punha foto dele de pequeno, ele cantando desafinado, a pessoa ria à vontade. O quadro chamava teu passado te condena. Mas guarde uma frase: o diabo conhece o teu nome, mas ele chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas Ele te chama pelo teu nome, porque para Deus você pode mudar. A graça de Deus já foi dada. O primeiro passo Deus já deu. Qual, Padre? Te trazer aqui. Agora depende como que você vai sair daqui. Porque você veio não importa. O que você está fazendo até hoje não importa. Vira a folha, muda de vida, abandona o que tem que ser abandonado, larga o que tem que ser largado. Último ponto: apareceu um outro homem, Barnabé. Como se chama o primeiro? Ananias. Como se chama o segundo? Sem saber, pode rezar e confia no Padre. Fala assim: meu Deus, coloca um Barnabé na minha vida. Quem é o Barnabé na sua vida? É aquele que vai mostrar para os outros que você mudou. É aquele que vai mostrar para os outros que você conseguiu. É aquele que vai apostar em você. Barnabé acreditou em Saulo, em Paulo, e o apresentou. Olha o que a Bíblia diz: chegando a Jerusalém, imagina só, Saulo com a espada, saindo de Jerusalém, a cara de Saulo. Ele está indo para onde? Damasco, oi vermelho. Aí ele volta para Jerusalém com a Bíblia. Shalom, shalom. O pessoal de Jerusalém falou: mas o que é isso? Que palhaçada que é essa? Saiu daqui há poucos meses num cavalo com uma espada do lado, agora volta de sandália, pregando. A gente imagina, pensa,
Vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Eu não conheço, mas suponhamos que em Divinópolis tem um traficante chamado Saulo. Terrível. Ele domina Divinópolis, ele mata, até a polícia tem medo. Falou: vem aqui no Bom Pastor que Saulo está roubando aqui. A polícia falou: muito obrigado por nos avisar. Tira as viaturas do Bom Pastor, porque o cara é terrível. Ninguém treta com Saulo. Saulo chegava no ponto de ônibus, perguntava para o cara assim: tem horas? O cara dá o relógio. O cara é terrível. Aí você fica sabendo que Saulo foi preso, que Saulo estava indo acertar contas com um cara lá em Belô, e ali perde contagem, ele caiu da moto. Saulo caiu do cavalo, ele caiu da moto, amém? Caiu, pronto. Passam 3 meses, alguém fala assim: Saulo voltou para Divinópolis. Tranca os carros, solta os cachorros. Aí o pessoal vê Saulo lá na rua Goiás, lá na 1º de junho, com a Bíblia na mão, falando de Jesus. Gente, o que Divinópolis não ia falar desse cara? Pode mais? Pode. Porque nós somos amigos. O que você não ia falar desse cara? Você é pilantra, você é safado, cara. Ele está jurado de morte aqui, fugiu para Belo Horizonte, aprontou lá, aí para dar uma de que mudou, está agora com Bíblia na mão, falando. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo saiu com uma espada e voltou pregando a palavra. Ninguém acreditava nisso. Chegando em Jerusalém, ele tentava ir aonde os discípulos estavam, mas todos o temiam e não acreditavam que ele se tornara discípulo. Eles não acreditavam que Saulo pudesse mudar. Conta a história que eles... Não tem uma toalhinha aí não? Uma toalhinha? Que o judeu, quando vai rezar, ele vai com aquele manto. O homem, ele tem um manto, né? Arrumou aí? Devia ser um manto, mas pode ser essa toalhinha. Você não vai adiantar nada não. E não, gente, isso aqui dá ruim demais. Não precisa não. Tinha que ser um manto, uma toalhinha, era uma toalha. Pega uma toalha. Quando o homem ia rezar no templo, não sei se vocês já viram, o homem põe um manto no ombro. Quando ele entrar no templo, ele põe um manto na cabeça, entendeu? E ele entrava para rezar. E ele não descobria a cabeça na presença do Criador, e rezava de cabeça baixa. Então eles cantavam, rezavam. Quando terminava a oração, eles se sentavam para ouvir a palavra. Aí o servo tirava um rolo, dava para um dos homens, ele abria o rolo e lia. Aí eles tiravam o manto para fazer a oração. Arrumou aí? Essa aí tá boa. Vou te explicar como que funciona o negócio. Põe no ombro aqui. Não, aqui no ombro, meu filho. Ombro, aí. Que é a cabeça, ombro, é isso. Aí pôs no ombro. Aí o judeu andava assim, ó. Vocês já viram no filme, né? Eles tinham um manto. Entrou no... Aqui está o templo de Jerusalém. Vai entrar no templo. Eles iam rezar e ficava rezando. Shalom, Adonai, Emaú, Shalom. E no meio dos discípulos de Jesus estava Saulo lá, ó. Shalom. Hora que acabava a oração, Saulo fazia assim, ó. Meu irmão, porta que passava 2, passava 9. Corre que é ele. Cadê? Caiu aqui. Corre que é ele. Ele está infiltrado para nos matar. O Saulo, gente, volta. Eu mudei de vida. Todo mundo. Fica quem acredita. Não acreditar em Saulo, não acredita em mim e não acredita em você. As pessoas não acreditam que a gente pode mudar. As pessoas não acreditam que a gente pode ter uma vida melhor, que quem está no caminho errado pode fazer o que é certo, quem está com a pessoa errada pode acertar, quem está no pecado pode mudar. Deus acreditou em Paulo, Deus acreditou em mim e acredita em você. Aí apareceu quem? Barnabé. Barnabé pegou Paulo, levou-o consigo
e apresentou aos apóstolos. E contou como Saulo via o Senhor no caminho, e como que em Damasco ele pregava o desassombro em nome de Jesus. Em outras palavras, o que Barnabé disse? Podem acreditar, a pessoa muda, e eu sou testemunha, Paulo mudou. Meus irmãos, o que está faltando na nossa vida hoje? Um Ananias e um Barnabé. Pessoas que entram na nossa vida para melhorar a nossa vida. Pessoas que entrem na sua vida para dizer para você: você pode ser melhor, você pode abandonar isso, você pode parar com isso, você pode ter uma vida com mais qualidade. Mudar depende de você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. As coisas velhas, repita comigo: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser. Ainda, eu não sou quem deveria ser. Mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Você tem que sair daqui com isso no coração. Você pode não ser uma pessoa que você sonhou em ser. Você pode não conseguir vencer todas as suas mazelas, mas a partir de hoje você pode louvar a Deus. Meu Deus, eu te louvo porque eu não sou mais aquilo que eu já fui um dia. Mudar depende de você. Deus está dando para todos nós esta noite uma oportunidade de mudança. Não é para o padre ver, não é para quem está do seu lado ver, não é para você mudar por causa do marido, não é para você mudar por causa da mulher, por causa da namorada. Eu sei que não é bom escutar isso não, mas eu vou falar. Olha para cá e preste atenção. Quem muda por causa de alguém, voltará a ser o que era quando alguém não for ninguém em sua vida. Tem gente que muda por causa de alguém. Eu vou parar de beber porque minha mulher não gosta. Não, você mudou por causa dela. Você tem que mudar por causa de você. Tem que ser um valor para você mudar. Se você estiver num lugar sozinho, ninguém está te vendo, ninguém vai dar notícia, você vai escolher fazer o que é certo. Não porque alguém está vendo, não porque tem câmera, mas porque você mudou para si. Eu mudei para mim e eu me sinto bem com a minha mudança. Se Deus acreditava na mudança de Saulo, e se Paulo largou a espada pela palavra, Deus acredita também na sua mudança. Nós vamos expor o Santíssimo Sacramento, e hoje muito mais do que adorá-lo, nós vamos adorá-lo, mas hoje nós não queremos apenas adorá-lo, porque a maior oração que existe é a adoração, mas nós queremos nos comprometer com a mudança que nós sempre quisemos, e hoje é o dia é o dia da decisão. Hoje eu vou mudar de vida. Repita, quem quer? Hoje, aquilo que você não dá conta sozinho, não duvide. Deus tem reservado para você um Ananias. Deus vai colocar na sua vida um Barnabé. Essas pessoas vão acreditar em você e vão te colocar para frente. E a última frase para rezarmos: prove com o seu comportamento que você quer mudar de vida. Não adianta nada você ficar aqui: eu quero mudar de vida, quero mudar de vida. Amanhã você acorda fazendo a mesma coisa. Amanhã você acorda tratando os outros do mesmo jeito. Amanhã você acorda vivendo da mesma maneira. Mostre pelas suas ações que você é capaz de mudar. E se Deus olhar no fundo dos teus olhos, e se Deus ver a tua verdade, eu lhe dou a minha palavra: um Ananias e um Barnabé Deus vai colocar do seu lado. E talvez até você esteja, pelo seu mau comportamento, você não vê. Quantas vezes Ananias e Barnabé é o nosso melhor amigo, é sua esposa, é seu irmão, é o seu patrão, é alguém que te chama a mudar. Amigo verdadeiro nunca aplaude erro.
Amigo verdadeiro é igual Barnabé e Ananias. Eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que você pode largar de ser Saulo. Eu acredito que você pode ser Paulo. Qual é a maior luta de Paulo? Qual era a maior luta de Paulo? Não voltar a ser Saulo. Quando a gente abandona o passado ele cobra e ele vai querer voltar para o presente. Deixa o passado no passado e viva o novo de Deus. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você. Meus caros irmãos e irmãs, hoje mais do que falar eu quero rezar, mas eu quero dar um fundamento.
para que a nossa oração seja fundamentada na palavra. Jesus nos ensinou vários e vários ensinamentos, mas o mundo que nós estamos é tão corrido, hoje tudo é tão rápido, que eu estava lendo um dia desse um artigo, falando que se pegassem os aplicativos e novidades, vamos pegar o celular por exemplo, já tem novidade para o celular até o ano de 2030. Eles não colocam tudo agora, porque eles querem que cada ano coloque uma coisinha para a pessoa ir comprando. Quer dizer, a coisa é rápido. O celular que nós temos hoje, deste ano, ele já é velho, porque já tem celular de 2030. E parece que essas novidades todas, eu peguei o celular como exemplo, mas falando num contexto geral, a palavra de Cristo vai ficando cada ano mais distante. E as pessoas, algumas pessoas, já não a vivem mais. E reclamam que não tem alegria, não tem uma vida plena, não tem, porque não estão plenamente dispostas a praticar a palavra. Hoje nós vamos falar apenas de um versículo bíblico, que é facílimo de guardar, e você vai guardar agora. Qual é o primeiro evangelista na Bíblia? Vocês não sabem isso? Isso é o básico, viu? Isso aí é ABCD. Você não sabe isso, o negócio está russo, mas não é pouco não, viu? É muito russo. O primeiro evangelista é Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Lê Bíblia, gente, né? Porque isso aí, não estou pegando pesado não, mas isso é coisa de catequese primária. Isso todo mundo sabe de cor. Isso aí não tem nem profundidade. Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4. Não estou perguntando na ordem que foram escritos na história, não é? Seria Marcos, Mateus, Lucas, Atos, João, né? Mas quando eu pergunto, qual que é o primeiro evangelho? A pergunta é referente à ordem bíblica, isso é lógico. A não ser quem pergunte, qual o primeiro evangelho que foi escrito? A resposta é Marcos. Qual que é o primeiro evangelho? Você vai na Bíblia, Mateus. Mateus 5,5. Mateus é a pregação de hoje. E o que diz Mateus 5,5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir? Bem-aventurado a terra. Já falei na semana passada, talvez falarei na próxima, deixa eu falar hoje de novo. Quem desconhece Bíblia, desconhece de Cristo e do poder de Deus. É por isso que hoje algumas pessoas estão perdendo a igreja, passando para outras igrejas, porque não conhece a Bíblia, não lê nada. Aí alguém que lê alguma coisa, te mostra a passagem, você não sabe interpretar, uai, não é que é mesmo? E vai para lá. Eu não, no meu vocabulário, eu não uso e nunca usei que a igreja perdeu fiéis. A igreja não perde ninguém. A pessoa que sai é ela que perde. Nós não estamos perdendo nada, absolutamente nada. A igreja continua na toada dela. A pessoa que larga a igreja, ela perde a sua fé católica. Ela nega o seu batismo, ela nega tudo aquilo que a igreja construiu de 2000 anos de história, que não é pouco tempo. Baixe no seu celular um aplicativo que tem o Evangelho do dia. Leia pelo menos uma perícope todo dia. Tem aplicativos muito simples, que você ouve o Evangelho e um padre vai fazer um sermão para você ali de 2 minutos, 2 minutos e 15. É conta gota, é assim que eu acredito nisso. Hoje uma gota, amanhã uma gota. Você vai ouvindo isso 1 mês, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Você começa então a entender a palavra de Deus. Ano que vem, eu não sei as datas ainda, mas fica aí o convite. Uma vez por mês, das 18 às 19 horas, eu vou estar dando um curso de Bíblia lá no Frei Galvão, no domingo antes da missa. A missa é às 19h30, quem chegar às 18 horas com Bíblia na mão, nós vamos dar uma aula de 18 a 19 horas. 45 minutos de explicação, 15 de pergunta. 12 vezes por ano, uma vez por mês. Eu vou depois passar as datas, que eu não sei, tenho que ver as minhas viagens. Então, se você quiser, é uma oportunidade excelente para você
começar a entender como que funciona este livro maravilhoso que é a palavra de Deus para nós. Conhecer a Bíblia é conhecer-se, porque a Bíblia fala da vida. E se você quer ter uma vida realmente viva, você tem que conhecer aquilo que Jesus nos deixou. Eu acho muito interessante, sabe? Não estou criticando não, só um comentário. Que tem gente que fala assim, não, eu sou fã de John Lennon. Aí tem aqueles programas, hoje não tem mais, mas no SBT tinha. Aí a pessoa que é fã vai para lá. Então eles vão fazendo perguntas da vida do artista e cada resposta aumenta o prêmio. Primeira pergunta, R$100. Que ano que John Lennon nasceu? Ano tal. Segunda pergunta, R$500. Qual a cor de John Lennon? Tal. Terceira, aí vai subindo. Qual o prêmio máximo? E tem gente que o programa saiu do ar porque todo mundo estava ganhando. Aí eles não iam dar conta de pagar o prêmio máximo. Foi um cara lá do Michael Jackson. Ele sabe mais do Michael Jackson do que o Michael Jackson. Impressionante. Aí eu fico pensando, será que se o SBT falasse na rua assim, você é cristão? Sou. Você é católico? Sou. Então cristão que segue a Cristo, não é? Sou. Vamos participar de uma pergunta. Eu vou fazer para você 10 perguntas sobre Jesus. Ainda bem que não fazem isso. Porque o cristão é um dos poucos seres terráqueos que dizem seguir um mestre e não sabem da vida do mestre. Você faz perguntas básicas, as pessoas não sabem, como fiz agora o primeiro evangelista. São coisas básicas. Eu estou alertando você para você ter uma cultura também bíblica. Eu não leio só Bíblia, eu estudo muita coisa, mas a Bíblia todo dia conta gota. Eu vou no evangelho do dia, leio o rodapé, tento aprender alguma coisa nova, aplico na minha vida. Você vai tendo uma visão diferente de vida. Não é diferente da palavra. A palavra é como uma lente, um óculos. Quando você coloca a Bíblia nos seus olhos, você começa a ver as pessoas diferentes. Você tem mais misericórdia, você passa a julgar menos e perdoar mais. Você começa a entender como que você alegra o coração de Jesus. Né? Interessante o namoro. Você pergunta o namorado assim, o que a sua namorada mais gosta? Ele fala. O que a sua namorada fica com raiva? Ah, isso aqui eu não posso fazer, que ela fica com ódio. Por quê? Porque ele a ama. Então ele quer conhecer aquilo que ela gosta, aquilo que ela odeia. Aquilo que ela odeia para ele não fazer. O que ela ama para ele agradá-la. Você pega uma pessoa que segue Jesus e faz as mesmas perguntas. A pessoa não sabe. Pegando o sermão de Jesus, o que Jesus ama, qual é a prioridade e o que Jesus detesta numa pessoa. Aí a pessoa fica tossindo, ela fica chutando, ela não sabe. Então, se você quiser, tem essa cultura bíblica. Leia um trechinho todos os dias. Mas voltando aqui, o tema de hoje é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos repetir? Bem-aventurado. Eu não vou perguntar não, pergunta para quem está do seu lado. Você vai seguir quem? Jesus ou os ensinamentos do mundo? Pergunta aí. Porque tem que escolher. Jesus diz, bem-aventurados os mansos. O que Jesus diz? Bem-aventurados os... O que o mundo diz? Não leve desaforo para casa. Falou, devolve na mesma medida. A pessoa que apontou você, que falou mal de você, deveria cortar ou o dedo ou a língua. A pessoa que fez maldade, caiu, quebrou o dedo, devia ter quebrado o fêmur. O mundo não é assim? É assim, não é? Então as pessoas já estão fazendo justiça com a própria mão. Isso não é justiça, isso é vingança, né? Muita gente já está com faca. A violência está instalada. Jesus, ele vem na contramão do mundo. Os mansos. Hoje o bom é você ser nervoso, estressado, agitado. Hoje tem comprimido para tudo.
Se você chegar numa farmácia, você tem comprimido para quê aí? O farmacêutico, é melhor você perguntar para quê que não tem. Porque para a maioria tem. Tem comprimido para acordar. Tem comprimido para... Tem. Tem comprimido para ficar mais feliz. Você toma comprimido. Está rindo de quê? Não sei, eu também um comprimido. Tem comprimido para tudo. Meu irmão, tem comprimido até para sapecaiaiá. O que você quer mais? O azulzinho, né? Aí você pega aí a sociedade que nós estamos, totalmente desequilibrada, jovens, porque na cabeça dele, aí jovens de 20 e poucos anos, 18 anos, tomando, eles não cozinham aí. Complicado, né, gente? É a mente, né? É a mente. Pessoa que tem a mente doente, ela tem uma vida doente. E muitas pessoas estão levando uma vida doente. Uma vida doente. Mas vamos aqui. O que não é mansidão? Vamos começar o que não é. O que não é mansidão? O que não significa ser manso? Rapidamente. 4. Ser manso não é um atributo natural. O que significa atributo natural? É algo que acontece naturalmente. Não. Ser manso é uma atitude interna. Ser manso é fruto do Espírito Santo. Só a pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue ser mansa no mundo que nós estamos vivendo. Sem falar de A ou de B, nós estamos vivendo uma época que as pessoas são folgadas, egoístas. Ande na nossa cidade e veja o que as pessoas andam fazendo. Bando de gente folgado. Não pode parar. Eu paro porque eu preciso. Eu vi. Eu contei, foi aqui eu contei o negócio da água de coco? Foi na semana passada, né? Eu fico indignado com essas coisas. É coisa pequena, a gente vê que a pessoa não tem um convívio social. Ela parece um troglodita, tem que viver no meio do mato. Ela não sabe conviver em sociedade. É por isso que o Brasil ele não sai do patamar de subdesenvolvido. São os políticos. Não, são os brasileiros. Você pega, eu contei isso aqui, para quem não veio semana passada. Você vai na Alemanha, no metrô, tem 6 catracas. 5, você põe um bilhetinho, a catraca abre. E uma catraca é livre. Para que a catraca é livre? Vá que você não está trabalhando. Vá que aquele dia você esqueceu o dinheiro. Vai que você não tem como. Não, passa aquela catraca. Só que as pessoas passam com vergonha, porque ela queria pagar. Coloca uma catraca dessa em São Paulo. A reação das pessoas já mostra a mentalidade brasileira, né? Você sabe o que vai acontecer. Uma coisa que eu vi que eu fiquei espantado. E eles fazem isso naturalmente. Um guia, quando eu acompanhei um grupo à França, ele comprou um picolé, todo mundo chupou um picolé. Ele pegou o saquinho de picolé, estava um pouco molhado, dobrou o saquinho e pôs no bolso. Aí até manchou um pouco a calça dele. Aí a mulher perguntou assim, mas por que você pôs esse saquinho no bolso? Ele falou assim, é porque eu não vi lixo na praça. Aí eu vou julgar lá em casa. Claro que ele não devolveu a pergunta. Você pergunta para a mulher, onde que está o seu saquinho de picolé? A mulher jogou o saquinho na fonte. Estava lá o cara segurando o saquinho da mulher. Aí eles olham. Para viver com um povo desse, para você conviver com um povo folgado, e muita gente grosso, e sem educação, se você não tiver mansidão, ou você derrama bilis na hora que você acorda, na hora que você dorme, ou você vai ficar brigando com as pessoas o dia todo. A mansidão não é bom para quem recebe, ela é boa para quem a tem, porque as coisas exteriores não mudam as coisas interiores. Repita, mansidão é uma atitude interna. Ser manso não é ser mole, não é ser medroso, não é ser covarde. Jesus, ele era manso e humilde de coração.
Mas você vai me dizer que Jesus era mole? Que Jesus ele era medroso? Ele falava o que tinha que falar. Só que o coração de Jesus era um coração manso. Era um homem centrado. Um homem centrado. Ser manso não significa manter a paz a qualquer custo. Hoje muitas pessoas mantêm a paz assim. Vem um, você está certo. Vem outro falando o contrário, você também está certo. Aí você pergunta, mas você não tem uma opinião? Não, não é porque eu sou manso, eu quero manter a paz. Isso não é mansidão, isso tem um outro nome, não é? Mansidão é você manter a atitude interna, mas não é você ser mole. Ah não, eu vou concordar com todo mundo, eu não vou falar nada para não brigar. Isso não é ser manso. Ser manso não é um controle emocional externo. Tem muita gente que finge ser manso. A pessoa, Deus não te afeta não. Mas por dentro tem um vulcão. Por dentro a pessoa está. E outra, não é para explodir. Mas se for para explodir, explode. Porque a explosão guardada vira doença psicossomática. E a primeira é câncer. Você tem que ter uma válvula de escape. Sabe um exercício de catarse, assim que você põe para fora? Ou você participa de um grupo de grito. São Paulo tem grupo de grito. Põe umas músicas lá animadas. O cara lá que conduz a sessão, né? Grita, o pessoal. Aí aquele grito, a pessoa sai. Ai, tá tão melhor, que gritou. Agora, minha mãe falava comigo, você quer dar birra? Pode gritar à vontade, mas grita com esse travesseiro na boca. Se ouvir você gritando, você vai levar uma tunda. Aí meu irmão pegava, aí depois ela largava o travesseiro, acalmei. São técnicas, né? Não adianta você ser calmo por fora, se o seu coração é um turbilhão. Isso não é ser manso. O que significa ser manso? Repita, ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Uma pessoa que tem a mansidão, ela não fica brigando com Deus. Ela não fica com chilique com Deus. Não é uma pessoa momenta com Deus. Para estar tudo bem com Deus, ele tem que me dar tudo que eu quero. Não. A pessoa que tem a mansidão, ela é submissa à vontade de Deus. Aconteceu algo positivo? Graças a Deus. Aconteceu algo não positivo, que não é bom usar a palavra negativo. Aconteceu algo não positivo? Graças a Deus. Quer me ensinar alguma coisa. Eu preciso aprender com isso alguma coisa. Segundo, uma pessoa mansa, ela está debaixo do controle de Deus. Ela está debaixo do... Sabe o que significa estar debaixo do controle de Deus? Você já foi domesticado por Deus. A palavra domesticado me lembra de domado. Se você pega um cavalo selvagem, ele tem força, ele tem músculo, ele tem presença, mas o nome fala selvagem. Quer dizer, você sobe, ele não quer ninguém em cima dele, ele quer ir para onde ele quer. E muita força desgovernada é destruição. O ser humano aprendeu a condensar uma força, e hoje em dia quem é que vive sem carro, sem ônibus, caminhão? Tudo isso é por quê? Porque ele tem uma força, só que aquela força ela é aplicada a favor dele. Uma força desgovernada, como que se chama? Explosão. Foguete é isso. É algo com muita força, mas quando aquilo cair, a força não vai ser catalisada, ela vai ser expandida e arrebenta tudo. O que é um animal domesticado? É um animal dócil, né? Tem muitos vídeos na internet de homem que abraça um leão. Todo mundo, que não é normal. É normal o leão comer o homem. Aí o homem abraça o leão, todo mundo, o leão é domesticado. Você vai na casa de alguém, tem aquele cachorro enorme, pitbull, por exemplo. Aí você entra, o pitbull fica assim. Aí você fala, não, cachorro bonzinho. Não, não é bonzinho, está esperando você passar do portão, aí, para ele ficar entre você e o portão. Daqui a pouco que você passa aí faz assim, O portão já era. Aí você entra numa casa que é cachorro, tá uma fera. E a baba caindo. Você chama, não, fulano.
hora que o dono aparece, o dono, passa! Aí ele, passa! Você, domesticado, hein? É uma força que foi. Agora eu te pergunto, quem é que domestica o ser humano? Ou o ser humano se deixa domesticar pelo Espírito Santo, ou ele é um ser indomável. E um ser humano indomável, você não quer ver do que ele é capaz. Se você quiser ver do que ele é capaz, assista esses jornais sangrentos das 5, 6, 7 horas da noite, em televisões que gostam de notícias trágicas, não é? Um dia lá em casa, minha mãe estava passando controle, mudando de canal, né? Aí parou num canal desse. Aí falou assim, como que chama? Tarato mata 2 e estrupa 3. Meu irmão, peraí. Vamos ver só como que é isso aí. Minha mãe deixou. Gente, o negócio é tão trágico. Todo mundo parou de conversar, todo mundo ficou sem a televisão, ó. Aí falou, gente, muda aí pra gente conversar. Aí mudou. Se você assiste esse tipo de programa, você vai ver que um ser humano indomado, ele faz coisas que até o diabo está duvidando. Antes só Deus duvidava, agora o diabo passou a duvidar também. Eu não acredito que o ser humano está tão mal assim. Tá pior do que você pensa, né? Um dia alguém falou, não, eu tenho medo de andar de madrugada na rua e encontrar com o diabo. Eu falei, minha filha, o diabo já está escondido com medo de ser assaltado. Qual é, meu irmão? Passa esse tridente pra cá, rapaz. Até o tridente do capeta eles roubam se ele vier. Tá nesse. Quer dizer, o ser humano indomado é um ser terrível e temível. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo dome o nosso ser. E é possível. Toda pessoa pode mudar para melhor. Vamos repetir isso? Quando se tem o quê? Experiência do Espírito Santo. Ele renova todas. Por isso que eu já falei, vou bater na mesma tecla. Toda manhã quando você acorda, seria bom para você rezar a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e renova todas as coisas. Renova o meu dia, renova o meu coração, renova o meu ser, renova os meus relacionamentos. Que eu seja uma pessoa agradável, que eu seja uma pessoa empática, que eu possa construir relacionamentos sólidos. A pessoa não reza assim, aí está lidando com pessoas também não domesticadas, o negócio fica difícil. Terceiro, uma pessoa mansa, que tem mansidão, olha que interessante. Ela não tem vergonha de reconhecer para os outros o que ela já disse para Deus. Quer ver um exemplo? Está rezando na igreja. Aí o padre vai conduzindo e o pessoal repete. Oh meu Deus, oh meu Deus. A mulher repete, meu Deus, eu sou pecadora, eu sou uma pecadora. Eu sou fraca, eu sou tão fraca, eu não tenho paciência, oh meu Deus. Pronto. Chega na casa dela, ela vai tomar um café para dormir, ou um chazinho, ela abre a garrafa, não tem nada. Que a família chegou, todo mundo já bebeu, já deitou. Ela pega a garrafa e começa a bater a garrafa. Não tem nada não? Não tem nada não. Aí o marido levanta. O que é isso? Está nervosa? Não, está vendo alguém nervosa aqui? Nervosa? Nossa senhora, você não tem um pingo de paciência? Vem cá, eu vou te mostrar a paciência. Por que na presença de Deus ela reconheceu, eu não tenho paciência? Que quando o marido fala que ela não tem paciência, ela quer voar nele. Porque a pessoa reconhece na presença de Deus o que ela não quer reconhecer na presença. Eu escutei uma história que é real, que eu fiquei com um nozinho aqui quando eu escutei, eu era seminarista. Que teve uma mulher, o cara trabalhava no seminário no Jardim. Escreveu uma carta para ele, mas só não chamou ele de santo. Que ele fez uma coisa muito ruim para o filho dela. E ela escreveu uma carta, mas descascando o homem. O homem respondeu para ela assim: olha, aceito tudo que você falou na carta, mas eu vou te contar uma coisa. Se você soubesse da minha vida tudo que Deus sabe, você tinha escrito muito mais. O que ele fez com a irmã dele? Em vez de devolver para ela, ele pegou para ele. Não, sou eu. Aí a irmã: não, mas eu não quis falar bem assim. Se ele vai atacá-la,
ela fala mais. Pega para você. Reconheça para os outros aquilo que Deus já sabe a seu respeito. Mansidão. Uma pessoa mansa suporta injúria. O que é injúria? Que falem mal de você. Quem fala mal de você não te conhece profundamente. Guarde essa frase. Isso é uma âncora. Isso é uma crença possibilitadora. Quem fala mal de mim é porque não me conhece. Quem me conhece? Eu tenho vários amigos. As pessoas me chamam para festa, me chamam para me ir com o culto, quer passear comigo, quer ficar comigo. Então você tem que trabalhar isso. Em vez de você ficar chateado, fulano falou de mim. Fulano não gosta de mim. Meu irmão, olha para cá. Imagina se eu fosse preocupado, o que o povo fala de mim? Não tira meu sono nem minha fome. Eu tenho meta, foco, trabalho, estudo. Estou andando. Enquanto a carruagem passa, a cachorrada late. Você tem que ter na sua cabeça que as pessoas que valem para você, elas falem positivo, porque elas te conhecem. Quem não te conhece, fala da periferia. A periferia da existência, a periferia existencial, eles falam daquilo que eles não sabem. Eles falam daquilo que eles acham. Eu acho. Porque ex falaram. Esse ex não tem nome não, né? Porque ex falaram que ele é assim. Se você não tem experiência, não fale. Quando você tem o dom da mansidão, você ao invés de querer justificar, você compreende o outro. Eu não vou ficar discutindo. Eu não vou ficar tirando satisfação com o outro. Eu vou suportar injúria. Porque quem está me falando, quem está falando isso de mim, é porque não me conhece. Tive um professor muito inteligente, ele falava assim: quando eu vou numa palestra, eles me elogiam demais, eu fico pensando assim, eu não sou tudo isso. Mas quando alguém fala mal de mim, e chega ao meu ouvido, eu também penso assim, mas eu não sou só isso. Se elogia demais, eu não sou tudo isso. Mas quem fala mal de você, pode até que você tenha aquilo que a pessoa está falando. Só que ela se concentra numa parte, mas você é muito mais. Existem 4 coisas que atrapalham a mansidão. Você que quer ter um coração manso. Primeiro, precipitação. O que é uma pessoa precipitada? Fala primeiro, começa a treinar. Filtro, penso primeiro, falo depois. Segundo, maldade. Uma pessoa que é má, ela nunca vai ter um coração manso. A pessoa gosta de fazer maldade para os outros. Terceiro, vingança. O que é vingança? É pagar o mal com o mal. Quarto, falar mal dos outros. A pessoa que fala mal dos outros, ela também não vai ter um coração manso. Se você quer agradar o coração de Deus, tire essas 4 coisas. Pense primeiro e fale depois. Não seja uma pessoa má. Não fique buscando vingança e não fale mal dos outros. Uma pessoa mansa perdoa as injúrias. Repita. Quanto mais facilidade você tem de perdoar o outro, mais o dom da mansidão você tem. Quanto mais dificuldade você tem que perdoar o outro, menos o dom da mansidão você tem. E eu vou te falar o que eu sei. Tem gente que não tem mansidão nenhuma, porque fez com ela, a pessoa não perdoa nunca mais. Eu já escutei frase assim, padre, eu sou igual cascavel. Pisou em mim, enquanto não dou um bote, eu não me aquieto. A pessoa não perdoa, ela sabe que ela não perdoa. E além de não perdoar, ela não quer perdoar. Uma pessoa mansa, isso aqui é difícil, é treino. Recompensa o mal com o bem. Vamos repetir? Uma pessoa mansa. Se você paga o mal com o mal, você é o quê? Selvagem. Um animal selvagem, ele é assim. Você cutuca nele, ele te avança. Por isso que no zoológico tem aquela grade. Você está de cá, eles parecem todos mansos. Você já notou isso? Eles ficam assim, Entra lá para você ver. A pessoa selvagem é assim, a funciona, ela é mansa. Padre, tem gente que fala isso, não fala isso não. Eu sou bom. Não pode pisar no meu calo. Não, eu quero ver se você é bom quando pisa no calo. Porque sem pisar no calo, todo mundo é bom, meu irmão.
A mansidão se revela justamente quando tu pisa no teu calo. Você, autocontrole. Quem paga o bem com mal é o quê? Quem paga mal com mal é selvagem. Quem paga o bem com mal? Você faz um bem, a pessoa devolve mal. Essa pessoa é o quê? Aqui foi mais fundo. Isso é um texto do Raniero Cantalamessa. É um diabo. A pessoa diabólica, ela paga o bem com o mal. Ela recebe, mas ela só devolve coisas negativas. E a pessoa que paga o mal com o bem, ela é o quê? E a outra palavra que eu estou pregando? Mansa. Uma pessoa mansa e humilde de coração, Pai, perdoa-lhes, eles não. Jesus tinha poder para no alto da cruz eliminar aquele povo todo com um piscar. Mas ele se deixa crucificar, é o cordeiro, esse símbolo no altar, é o cordeiro imolado. Ele não deu um pio, sofreu tudo, porque ele era o quê? Manso. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida.